Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Então, existe uma negociação para novos parceiros, mas existe também um contrato até 2040. Porém, uma multa rescisória, que é de 180 milhões de reais. Só que essa multa, a partir de setembro, ela cai para 70 milhões. Acho que 5 anos, né? 1º de setembro foi quando o Corinthians anunciou, se eu não me engano, em 2020, a chegada da Neoquímica até a Arena, e a partir dali você tem um custo de 70 milhões. Você pode muito bem negociar com um parceiro, isso num contrato de, como fez a Arena Pacaembu, né, de 1 bilhão, obviamente o clube, a marca arca com esses 70 milhões de multa rescisória e depois faz um contrato pelo menos com o dobro do que hoje o Corinthians recebe da Hypera Pharma, que são os 15 milhões. Pelo menos 30 milhões de reais é o que o Corinthians quer e acho que é muito plausível de poder conseguir. A questão precisa encontrar um parceiro que arque com essa multa, que entenda, né, como interessante esses valores e também é um nome que o torcedor já meio que se acostumou, né? De chamar a Arena de Neoquímica Arena. Um nome que provavelmente vai mudar. O que você acha disso? Acha que tem que fazer a troca mesmo? E para fechar, o derby já começou. Ele será apenas na quarta-feira, a preparação já começou, tem todos os desdobramentos do final de semana, os dois times empataram, né? O Palmeiras com vitória na Bahia, teve a viagem, mas colocou reservas, depois reforçou no segundo tempo, o mesmo o Corinthians, mas em casa, empatando o jogo com o Fortaleza. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela ali, curiosamente, né? Vitória e Fortaleza. Pois bem, mas o derby é outra história, outro jogo, outro mundo, outra dimensão, outra realidade, outra situação, completamente diferente. E a arbitragem para o clássico foi definida. Na ida, tivemos Wilton Pereira Sampaio no campo e Braulio da Silva Machado no VAR. Eu acho que assim, com exceção de um questionamento ou outro, tivemos aquele impedimento, né, que, enfim, sempre existe o questionamento quando a imagem não é tão transparente, quando as linhas são mal traçadas, quando a imagem não é conclusiva, a gente sempre tem esse questionamento. Mas acho que não houve tanta reclamação assim. O Palmeiras reclamou, né? Enviou um ofício até a CBF e tudo mais. E agora, a CBF escala Anderson Daronco para ser o árbitro principal, o árbitro oficial do jogo. Cara, o Daronco é do meu estado, lá do Rio Grande do Sul, e é um dos árbitros mais conhecidos do futebol brasileiro há 20 anos. Todo mundo conhece o Daronco. Mas, assim, não me agrada. O Daronco tem inúmeras dificuldades. Dizem até que ele emagreceu, né? Porque ele estava muito bombado, aquela coisa toda. Mas o Daronco, ele tem um jeito de apitar que me incomoda, assim. Sabe aquele jeito dele, né, de apitar para si, de muitas vezes acomodar um resultado, não no sentido, enfim, de má fé, né, no sentido de não se prejudicar, né, sabe, de se proteger mais do que proteger o jogo. O Daronco, infelizmente, tem esse tipo de arbitragem. E tem, eu sei, reclamações dos dois lados, especialmente dos corintianos, assim, que eu acompanho mais de perto, assim, cara, a galera fica com urticária, né, só de ouvir falar o nome do Daronco. Pois bem, ele será o árbitro no Allianz Parque na próxima quarta-feira. Agora, o que mais incomodou mesmo foi o árbitro de vídeo. A gente está falando de Caio Max Augusto Vieira, que era um péssimo árbitro quando apitava, e que, de repente, nos últimos anos, tem se dirigido ao VAR, como tem acontecido, né? O próprio Braulio foi para o VAR também. Eles não bastassem serem insuficientes e incompetentes no campo, pois agora eles estão levando essa incompetência para o VAR. Só que o grande problema é que o Caio Max Augusto Vieira, que já acumula inúmeros problemas, tanto no campo quanto no VAR, ele teve recentemente um comentário dele numa live de streaming da Twitch, eu não sei ao certo, numa rede social, xingando, ofendendo o Corinthians, né? Tem uma frase lá que ele fala: quero que o Timão se F. Houve, inclusive, inicialmente, uma negativa de que fosse ele.
mas depois ele acabou confirmando a veracidade de que o Corinthians descobriu, né, que era realmente ele ali, não era um fake, não era um cara se passando por ele, era realmente este árbitro. Aí eu pergunto, CBF, meu Deus do céu, se o Braulio já tinha problemas envolvendo o Corinthians e Flamengo numa final de Copa do Brasil, entre outros tantos problemas que o Braulio acumulava, por que colocar o Braulio no VAR de um derby? Se o Caio já tinha problemas envolvendo o Corinthians, por que escalar no VAR de um derby tão decisivo, em que o VAR tem se tornado uma ferramenta cada vez mais influente, decisiva, ainda mais com o critério utilizado pela CBF, né, pela comissão de arbitragem? Os caras estão indo ao VAR para interpretar de novo. Não tem aquela história do mínima interferência, máximo benefício. Não. Hoje os caras estão chamando para qualquer coisa. A CBF gosta de se complicar. E com isso, o Corinthians está tentando modificar esse hábito de vídeo. Não sei se vai levar, mas que já temos um ingrediente antes da bola rolar. Isso nós já temos. 61 anos. Ele poderia voltar a se eleger com 70 anos. Entendeu? Com 70 anos. Tá? Caso ele realmente perca nas urnas no sábado. Tá? Então é o seguinte, o Augusto precisa voltar. Tá? O Augusto precisa voltar. Para ele precisa voltar. Entendeu? Não vou... às vezes eu posso falar só em parábolas ou em entrelinhas, e muitas vezes vocês entendem. O Augusto precisa voltar. Para ele. Só que é uma vergonha para a história do Corinthians, né? Se o Augusto Melo voltar. O que deu chance para o Augusto Melo foram as denúncias contra o Andrés e contra o Duílio. Isso deu chances ao Augusto Melo de voltar. E as pessoas que brigam pela política do clube, né? Muitas hoje estão, vamos dizer assim, em rota de colisão, porque até as pessoas que não gostam do Andrés acham que o momento de ter ido para cima do Andrés foi um momento errado. Tinha que esperar primeiro resolver a questão do Augusto, porque deu chance do Augusto voltar. Entendeu? Então, assim, tudo pode acontecer no sábado. Né? No entendimento das pessoas que não gostam do Andrés e foram contra o fato, né, da denúncia em cima do Andrés, é que tinha que ter sido feita essa denúncia depois do dia 9. Entendeu? Então é um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez, acho que é a melhor coisa para definir. Mas uma fonte, tá? Mas uma fonte, né, uma fonte aí que eu tenho lá dentro do clube falou que é muito difícil o Augusto Melo voltar, tá? Se voltar, vai ser difícil, né? Vai ser difícil pro clube, o clube vai ficar amarrado. Pro bem do Corinthians, ele não pode voltar. Pro bem dele, ele precisa voltar, entendeu? É uma questão pessoal dele, ele voltar. Agora, pro Corinthians, é um presidente que virou réu, onde a vítima é o clube. É um presidente que virou réu de um crime que a vítima é o clube. Então, não precisa explicar muita coisa, tá? Agora, depois do dia 9, o que vai acontecer? Existe um movimento de pessoas querendo, né, ser presidente do Corinthians, que é normal. Tem um candidato jovem que nunca trabalhou no Corinthians, pode ser um nome, e aí vem com força, e o outro nome do Osmar Stabile. É bom lembrar uma coisa, as pessoas às vezes ficam pensando assim, eu vou falar coisas que ninguém fala pra vocês, tá? Agora se segura na cadeira. E isso eu nem peguei com essa diretoria. Muita gente fica falando assim, mas o Osmar não ataca o Andrés, a questão do cartão corporativo, o Tuma só ataca o Augusto, enfim, ficam essas questões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Augusto, ou melhor, o Osmar, tem feito um bom trabalho. Na minha opinião, tem feito um bom trabalho até agora.
Só que o bom trabalho que ele tem feito não o garante como presidente do Corinthians, porque é o conselho que vai votar depois do dia 9 se o Augusto sair, não são os sócios. Aí as pessoas, tem gente que não sabe nada de Corinthians, é corintiano, às vezes frequenta estádio, mas não sabe nada de Corinthians. Salve, fiel corintiana. Seguinte, gente, o Hugo Souza, né, comentou a respeito aí da arbitragem, né, e que o Palmeiras pode ter usado isso para pressionar, né, a arbitragem que vai ter no jogo de hoje, né. Enfim, eu acredito aí nessa teoria do Hugo, tá? O Palmeiras, ele, enfim, né, já se beneficiou muito do Daronco, aí quando o Daronco apita contra eles, ele já fica com esse papo de que são perseguidos, mas enfim, a gente já sabe que o Daronco ajudou muito ele no ano passado, né, contra o Corinthians, inclusive, e agora eles vêm aí com esse papo de que não sei o que tem que ser outro, etc, enfim. O fato é, o VAR tá muito perigoso pro lado do Corinthians, tá? Infelizmente, o Timão tem que tomar muito cuidado se algum lance for ao VAR, porque vai ser um VAR que vai tentar de tudo aí, sabotar a gente nesse jogo de volta, tá? O Timão tem que dar o seu melhor, fazer o possível aí. E o próprio Hugo Souza tem que defender bem aí também, né? Mas enfim, filho, bora torcer muito aí. O Timão tem tudo aí pra ganhar hoje e vai Corinthians.